Notícias sobre o Rio Grande do Sul não são nada animadoras. Segundo o novo boletim da Defesa Civil, o Lago Guaíba deve ultrapassar os 5 metros a partir de hoje. A elevação do nível da água se dá em decorrência da vazão dos rios contribuintes e a atuação dos ventos. Às 10 horas da manhã deste domingo, o lago marcava 4,66 metros no cais da Mauá e a elevação do nível deve piorar e a situação de Porto Alegre com risco de novas inundações. Esse é o alerta do momento, o nível do Rio Guaíba lá em Porto Alegre. Diogo da Luz, a situação que já não está fácil, agora conta com essa expectativa, essa triste expectativa a respeito do nível do rio, o que preocupa a todos os gaúchos. Pois é. Boa tarde a todas as mães, um feliz dia, o melhor possível para todas vocês, mas realmente é preocupante. Na semana passada a gente já falava aqui, né, Nelsinho, que nós estávamos e ainda estamos no meio da crise. Não dá para saber exatamente quando ela vai terminar. Esperamos muito que o auge dela tenha sido hoje e que não temos mais problemas, mas ninguém tem essa certeza ainda e a gente vê que o sofrimento é muito grande e por mais que se mande ajuda, se mande recursos, se mande caminhões e caminhões de mantimentos, a necessidade das pessoas é comer 3 vezes ao dia. Não tem como mudar isso. Então essa necessidade vai continuar e felizmente, embora poucas pessoas estejam mostrando o pior do ser humano, a enorme maioria dos gaúchos e brasileiros e também gente de fora do Brasil está mostrando o melhor do ser humano e ajudando e contribuindo muito. Pesquisas estão mostrando inclusive que a população reconhece em 97% da população local as pessoas que mais estão contribuindo para tentar minimizar essa tragédia que é muito forte. Talvez a maior chuva, o maior dilúvio que o mundo já registrou na história pela extensão que atingiu e está atingindo ainda. Muito bem, Gisele Soares, as atualizações também não são animadoras. A gente tem agora do boletim das 12 horas, do meio-dia, a informação de 143 óbitos confirmados e 131 desaparecidos. Pessoas que ainda estão sendo objeto de procura das equipes de resgate, dos socorristas, dos voluntários. É uma situação muito desesperadora porque a gente ainda não tem noção do impacto real dessa situação em Porto Alegre. Os números eles vão sendo atualizados o tempo todo. O tempo todo a gente tem um novo reconhecimento, uma nova morte confirmada, uma nova informação de uma pessoa que não dá notícia, que está desaparecida. É uma situação realmente preocupante, né? Gisele Soares, boa tarde. Boa tarde. Feliz Dia das Mães a todas as mães, que são mais do que perfeitas, sempre, inclusive nas suas imperfeições. É uma situação terrível. A gente assiste a televisão e fica absolutamente entristecido, consternado. E apesar das ações isoladas, muito ruins, precisamos valorizar o que tem aparecido como resposta a essa situação trágica, que é o melhor dos brasileiros. Os gaúchos ensinaram para os brasileiros o que é cidadania, comunidade, pertencimento, o que é a força, a coragem e a coesão de um povo. No dia seguinte à tragédia, os gaúchos já se voluntariaram e iniciaram a ajuda coletiva como podiam. E é preciso, inclusive, que a imprensa internacional mostre para o Brasil e mostre para o mundo o melhor dos brasileiros que está aparecendo nessa situação. Como se disse aqui, não existe a menor possibilidade, nenhuma previsibilidade de melhora. Não sabemos sequer como é que essa água vai baixar. Há especialistas dizendo, inclusive, que ela vai escoar. E, ao escoar, ela atingirá outros lugares que hoje ainda não foram atingidos pelas cheias. Então, é preciso continuar, é preciso haver essa coesão, essa força de ajuda, continuarmos atentos, porque isso vai se prolongar aí pelo menos pelos próximos 30, 40 dias para a gente ter algum sinal de melhora. Agora você citou as ajudas, né, Gisele, que tem vindo de tantos lugares. Jess Peixoto, eu quero te ouvir justamente sobre isso. Como essa situação tão preocupante tem revelado
de alguma maneira, o lado bom do brasileiro, o lado bom do ser humano, porque o que a gente tem visto de serviço social, de campanha, de associações, igrejas, pessoas da iniciativa privada, empresários, o próprio poder público se juntando, se unindo de alguma maneira nesse objetivo que é comum, que é o de ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Eu não me recordo na história recente de algo parecido, de tanta união em prol de ajudar, com doações de alimentos, com doações de roupas, com doação de dinheiro, com pessoas entrando no carro e indo simplesmente para se colocar à disposição, com o corpo de bombeiros de outros estados todos lá. A gente viu agora a participação que, né, se repercutiu no Brasil todo do corpo de bombeiros de São Paulo no resgate daquele cavalo caramelo, né? Mas é claro, é uma ocorrência que serve de exemplo de tantas outras ocorrências, às vezes desconhecidas, que tantas pessoas têm colaborado lá no Rio Grande do Sul. É a parte boa, a gente vê que de alguma maneira o brasileiro tem se empenhado em ajudar o próximo. Jas Peixoto. Então, com certeza, Cuba, o que a gente está vendo esta semana, o que a gente está vendo na semana passada é um Brasil unido em prol de uma causa, em prol dos seus irmãos gaúchos. Assim, nos últimos dias, por conta do meu trabalho, eu tenho viajado entre Curitiba, São Paulo e Brasília. E nas 3 cidades, nos 3 lugares que eu fiquei, existia um ponto de coleta para as doações, existia um ponto de recebimento de doações para serem enviadas. Eu conheci um Uber, por exemplo, hoje, que ele vai fazer o trajeto, né? Eu vim de Curitiba, ele vai fazer o trajeto até o Rio Grande do Sul numa carreta para levar água. Então eu vejo, assim, por onde eu passo, pessoas dispostas, pessoas querendo ajudar, pessoas querendo transformar. E isso mostra, sim, o melhor do brasileiro. Nós estamos muito acostumados a ver as maçãs podres. Aquele político, às vezes, que te decepciona, que tem algum problema ali com corrupção, ou até mesmo a questão da criminalidade no Brasil, você que é vítima, todo dia aí correndo risco, uma insegurança no país. E a gente vai sendo levado pela maçã podre acreditar que o Brasil é feito de maçã podre. Mas isso não é verdade. O Brasil é feito de um povo trabalhador, dedicado, cristão, coberto de compaixão, que quer ajudar e que está dando o seu melhor. A gente tem visto lá no Rio Grande do Sul uma coisa linda, que são pessoas que perderam tudo, mas estão ajudando umas às outras. Pessoas que perderam a casa, mas estão lá fortes e firmes. Não sei como, de onde eles tiram essa força. E eles estão lá para quê? Eles estão para ajudarem outras pessoas. Então, uma corrente de bem nacional que impressiona muito, que emociona, e que num dia como hoje, em que eu imagino a dor das mães gaúchas, que às vezes vão ter filhos desaparecidos, ou dos filhos que vão ter mães desaparecidas, a gente vê iniciativas como Dê Aqui um Abraço. Você vê a dor diante da dor. Eles tiram coragem, resiliência e força. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Realmente, isso é um ponto que tem chamado muita atenção, João Bellucci, a força do brasileiro em ajudar. Eu soube de pessoas que estão recebendo em suas casas desconhecidos, completos desconhecidos, sabe? Aquilo que, é uma pessoa que precisa, vem pra minha casa, a gente vai te abrigar, toma banho aqui, dorme nesse local, a gente te alimenta. Enfim, é estarrecedor como, de alguma maneira, a solidariedade tem sido um ponto alto dessa crise no Rio Grande do Sul. João Bellucci. Perfeito, Kobayashi, sua colocação. Boa tarde a todos. Uma saudação especial às mães, especialmente às mães gaúchas, né? Eu mando um beijo para minha mãe e solidariedade e orações às mães do Rio Grande do Sul. Como você colocou, Kobayashi, é uma situação de guerra, é um cenário de guerra, de fato. Então as pessoas ali estão imaginem refugiados de guerra, é essa a situação que as pessoas estão passando. E mesmo o cenário de acolhimento em abrigos, isso é uma coisa absolutamente provisória, isso mexe com o psicológico, mexe com a rotina, mexe com tudo. Mas a se ressaltar isso que vocês colocaram previamente, a questão da solidariedade é muito tocante, né? Muito emocionante. A gente vê pessoas de todas as profissões, todos os credos, todas as classes sociais indo ajudar, se reunindo, ajudando, essa sinergia entre público e privado. Algumas rusgas, naturalmente, também o poder público tem que, né, tirar um pouco o pé do acelerador em questão de confronto. Acho que tá uma sinergia bacana. Agora, assim, parabéns à iniciativa privada. Esses, de fato, mostraram. E a se lamentar também, Kobayashi, se é que é possível falar dessa maneira, a questão da... Você vê, pode ser, eu não sei se seria despreparo, porque é uma situação tão inusitada assim, mas a gente fica preocupado em situações, porventura, vindouras, se a gente tem alguma estrutura para
para uma guerra, por exemplo. Agora, será necessário também obras de fato, né, obras de vazão, a construção de canais, porque não é a primeira vez, né, na década de 40 a gente já teve uma situação parecida no Rio Grande do Sul, né? Tem até as marcações ali em Porto Alegre. Então vão ser necessárias muitas obras, muita fiscalização, e estamos junto com o povo gaúcho, um povo forte, aguerrido, e vai sair dessa mais forte ainda, viu, Kobayashi? Se junta ao nosso time nessa tarde, Raquel Galinatti, nossa sempre participante aqui do Tá na Roda, delegada de polícia. Raquel, nem tudo são flores também. Se por um lado a gente, né, é chamada, a gente tem chamado a nossa atenção para o lado bom, a gente tem também as surpresas negativas. Nessa crise tem gente que se predispõe a praticar crimes. A gente viu isso acontecendo em casas que estão lá pela metade de água, mas são objeto, alvo de criminosos, né? A gente tem pessoas que estão com dificuldade, com resistência de deixar a própria casa para ela não ser ali saqueada por meliantes, por criminosos. O que, no meu ponto de vista, agrava ainda mais essa situação de crime, de fato criminoso, porque é você praticar o crime em cima da dor do outro, você praticar o crime em cima do caos alheio, você praticar o crime não é para tirar o que o outro tem, é para tirar o que sobrou do que o outro tem, do resto, daquilo que tá ali, às vezes, né, sobrando na casa, que ele nem sabe se vai ter de volta. Raquel Galinatti, tem essa situação envolvendo a segurança pública também. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde aos meus amigos de bancada, e especialmente, como vocês já disseram anteriormente, as mães do Rio Grande do Sul, que mostram o amor incondicional na resiliência para superar todas as adversidades, principalmente agora numa situação de tragédia ali no Sul. Depoimento do chefe-geral da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul, Dr. Fernando Sodré, à imprensa, ele disse que hoje, dia 12 de maio, Kobayashi, 50 presos já foram autuados, sendo que desses 50 presos, 41 pela Polícia Militar lá no Rio Grande do Sul, 9 pela Polícia Civil. E o que chama a atenção é que a gente teve notícias no início de crimes patrimoniais, furtos, aqueles saqueadores, até mesmo aqueles que estavam praticando extorsão na tentativa dos voluntários ao resgatar as pessoas que estavam precisando de ajuda, uma extorsão de que os voluntários tinham que devolver aqueles se não pagassem uma certa quantia, ou seja, a extorsão praticada. Mas o que chama a atenção é a perversidade, a crueldade também na prática de crimes sexuais. Foram 9 crimes, foram 9 criminosos autuados pela prática de crime sexual, entre eles o estupro, a importunação sexual, a satisfação da própria lascívia na frente de crianças e adolescentes. Então, a gente vê essa situação de calamidade, realmente uma situação em que a gente precisa superar as nossas esperanças como ser humano para poder realmente superar esses obstáculos. E aí vem a perversidade do ser humano, que é o submundo, que a gente pode falar da perversidade de um ser humano, que eu ali reputo que eles devem pagar esses crimes não só no sistema de justiça criminal, na cadeia, mas sim arder no inferno. Gisele, isso que traz aqui e que nos lembra a Raquel é algo também chocante, né? As pessoas em abrigos, em locais com muitas outras famílias, sendo acusadas ali de praticar violação sexual perante outras pessoas também, de crianças inclusive. Eu penso o seguinte, se o cara faz isso num ambiente desse, em que tem tanta gente ao lado, já faz há muito tempo no escondido também. Quem é criminoso no público é criminoso no escondido. Quem é criminoso num ginásio é criminoso dentro da própria casa também. É uma situação terrível, né? O cara tem cabeça para pensar em sexualidade e pensar em violação sexual, em crime sexual nessa situação lá no Rio Grande do Sul, Gi. Terrível. Realmente são pessoas que têm que arder no inferno. É um absurdo explorar a vulnerabilidade e explorar a tragédia dos outros. Quer dizer, enquanto estão todos ali numa situação de absoluta calamidade, falávamos agora há pouco justamente dessa solidariedade, da possibilidade das pessoas estarem se ajudando, e aí criminosos se valendo dessa vulnerabilidade, abusando de pessoas, saqueando as casas, extorquindo as pessoas, não deixando que as pessoas sejam salvas. É realmente uma situação absolutamente revoltante. É até curioso que
a própria sociedade, a comunidade ali do entorno não tenha tido sequer força para uma reação. Né? Porque isso aí poderia ter se tornado absolutamente caótico. Imagina num abrigo que as pessoas de bem tivessem se unido ali para agir com a própria força e tentar impedir essas pessoas de cometerem os crimes. Isso teria sido caótico. Em casos como esses, é comum o linchamento, né, Raquel? O que também é um crime, importante deixar claro que a justiça feita pela própria mão também é um crime, mas não é raro a gente ver pessoas sendo linchadas quando praticam esse tipo de crime. Quando eles praticam crimes que causam a revolta na sociedade, uma revolta popular, sim, são alvo de linchamento, principalmente quando a gente fala em crimes sexuais, em que envolve crianças e adolescentes como vítimas. A gente já tem notícias de abrigos especificamente reservados somente para mulheres e crianças. E lembrando muito bem que os criminosos sexuais, eles não são aceitos nem no tribunal do crime. Se é que existe ética entre criminosos, porque eu não acredito que exista. Mas até para os criminosos, eles são repugnantes, eles são criminosos da mais... são a escória da escória. Então, quando eles são inseridos tanto no sistema criminal ou quando são julgados pelo tribunal do crime de forma sumária, não existe perdão. Então, eu acredito que a gente vê, sim, pessoas que foram vitimadas, que perderam tudo e hoje são voluntárias. As vítimas das tragédias hoje se tornando voluntárias nos resgates e, em contrapartida, aqueles criminosos. E sabe o que chama muita atenção também, Kobayashi? É o sistema ali, claro que existiam presos e existiam presos também em liberdade provisória, com tornozeleira eletrônica, que estava ali morando junto com as pessoas que foram atingidas por essa calamidade, por essas enchentes. O Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul também decidiu por afrouxar a fiscalização desses presos que estavam fazendo jus a um certo tipo de benefício. Claro, talvez por falta de controle, não sei o que acontece, mas é uma situação tão caótica que, em primeiro lugar, a gente percebe a necessidade de salvar e resgatar vidas. Mas em um subplano, né, em uma forma indireta, outros problemas muito graves irão surgir.